passou na UFRJ para a Escola de Engenharia, mas estava passando por um momento delicado em casa. E qual foi a sua opção? Bom, no primeiro momento, eu pensei até em abandonar o curso, né? E teve uma outra opção, que era fazer um estágio dentro da faculdade. E eu comecei a fazer um estágio para ver se também começava a tomar gosto pelas coisas. Mas aí veio uma oportunidade, eu tinha 17 anos quando estava na faculdade de engenharia, e eu tinha que fazer o alistamento, né? Eu me lembro que logo no dia da inscrição me pediram o certificado de alistamento, eu não tinha, fui me inscrever. E aí calhou duas coisas, eu me inscrevi com 17 anos no serviço militar. Isso, pela lei, significa que eu sou voluntário. Não sabia. A outra coisa é que eu estava na UFRJ, né, fazendo estágio e tal, estava como estudante universitário, para o serviço militar, você pode ser alocado numa escola de formação de oficiais da reserva. Então, eu, pela minha altura, pelo meu físico à época, eu seria designado para fazer parte de uma tropa paraquedista. Eu era alto, corria bem, e aí acabou que depois dos testes físicos, quando eu estava no momento designado para ir para a brigada paraquedista, eles falaram: você está estudando? Estou fazendo universidade. Onde? Engenharia? Onde? UFRJ? Não, você vai para o CPOR. Aí acabei seguindo... CPOR? o Centro de Preparação de Oficiais da Reserva. E aí tem uma coisa, com 17, 18 anos também tem a questão dos hormônios, né? A ideia que eu tinha de Forças Armadas era: olha, você pode ir para a Amazônia, você pode ajudar alguém. E na década de 90, já na redemocratização, você tinha algumas ideias sobre Forças Armadas que são bem diferentes de hoje. Então, uma delas é: olha, você pode ajudar, de certa maneira, a questão de integração nacional, né? É claro que tinha um trauma da redemocratização da democracia, que está sendo ali gestada depois de uma longa noite de regime militar. Mas tinha também a questão da ideia de uma instituição nacional. E como eu era aluno de Pedro II, tinha essa questão nacional muito forte, então era uma transposição. A diferença é que você ia para uma instituição que tinha certos regulamentos mais rígidos. Uhum. Né? Mas tinha a ideia do nacional, de você lutar pelo seu país. Não numa guerra necessariamente, mas dentro daquilo que eu prestar um serviço, a ideia de um serviço cívico, mas na verdade é um serviço militar. Uhum. E de certa maneira foi assim. Né? Na década de 90 as questões eram diferentes na política nacional. Né? A gente tinha acabado de sair do impeachment e a questão da democracia se fortaleceu muito com a queda do Collor e pelo processo legal que o impeachment do Collor nos deu, né? De não participação das Forças Armadas. Havia uma preocupação muito grande na época. Então, com isso garantido, né, você olhava para o seu país e olhava: não, as Forças Armadas são democráticas, o país é democrático, você está aqui para ajudar o seu país. Então era um sentimento muito diferente, né? E isso ajudou a fazer parte do corpo de oficial da reserva. E aí tem a questão do desafio, da competição, e aí tudo isso foi me levando. Mas era compatível com a faculdade de engenharia? No começo, não. Na verdade é o seguinte: a faculdade de engenharia ela tinha aulas de manhã e de tarde. Uhum. E eles informavam no CPOR que você poderia cursar, mas na verdade era impossível cursar. A carga de exercícios, a carga teórica, e aí a questão monetária para mim era importante, eu tinha que estar entre os primeiros para poder ter vaga. Então eu praticamente fui abandonando o curso. E aí fiz o vestibular de novo, já como oficial, para ser por curso de contábeis na UFRJ, que também era muito a minha onda. Mas isso quanto tempo depois? Um ano depois. Um ano depois. Eu já era aspirante e fiz o concurso para o UFRJ no curso de Ciências Contábeis. Também estava totalmente na dúvida. Uhum. E foi outro curso que eu fui um dos piores alunos. Então, assim, se você não tem certeza do que você quer fazer, né, desista logo, né, porque não vale a pena você perder 1, 2 anos. Faça alguma coisa que realmente você goste. Porque isso vai se transmitir na maneira como você vai lidar com os problemas, às vezes com a impaciência ou até com a sua capacidade de aprendizado. Né? E mal ou bem, hoje a universidade ela tem uma gama de cursos, e nós temos aqui no Rio de Janeiro uma gama de universidades também, que permitem você ter um padrão de escolha muito melhor do que apenas cair na tradição de direito, medicina e engenharia. Por que insistência na área de exatas? Engenharia? Eu gostava muito de matemática, e sou um péssimo matemático. Então, por exemplo, no Pedro II, nós tínhamos uma professora muito querida que começou a nos ensinar cálculo. A gente pediu para ensinar o cálculo que se dava na universidade, derivada integral, e a gente foi aprendendo.
E eu cheguei que eu só acho que eu não aprendi o suficiente, porque quando eu cheguei na escola de engenharia, a minha nota parecia a temperatura da Antártida, assim, próximo do zero, ou né, se é que é possível uma nota abaixo de zero. O que na verdade, apesar de gostar de matemática, essas notas ruins, elas só explicavam o fato de eu não me sentir parte daquele curso, né? Me sentir fora daquele curso, até pelo desnível econômico, até pela questão pessoal que eu estava vivendo, eu não me sentia parte daquilo. Meu irmão, por exemplo, ele era um excelente aluno de cálculo, de física, ele era monitor, era engenheiro, era um exemplo para mim, né? Ele era monitor, queria ser monitor, eu falei, mas só que eu não consigo tirar uma nota acima de 1 em cálculo, como é que é isso? Mas mesmo assim você não desistiu da universidade, você voltou à universidade? Eu voltei. E jornalismo, como é que foi? O que acontece? Esse período em que eu fiquei no serviço militar, eu fui designado para ir para a tropa, depois que eu terminei meu curso como oficial. E aí eu fiquei 4 anos numa tropa. O que significa ir para a tropa? Ir para a tropa é servir no quartel como oficial, comandando um pelotão. Eu servi num quartel, que era uma tropa aqui do Rio de Janeiro, o 9º Esquadrão, e era uma tropa muito interessante, porque ali você tem um desenho do Brasil que a universidade não te dá. Por mais que hoje nós tenhamos vagas nas universidades, né, o Brasil é 50% pardo ou negro e mais de 50% mulheres. No quartel a gente não tinha na época tantas mulheres, mas tínhamos uma quantidade de negros e pardos muito maior do que qualquer universidade. E aí você tem um desenho que hoje, né, para mim, foi uma experiência antropológica e mais sociológica. Por que que aquele jovem defende o país com unhas e dentes numa sociedade que muitas vezes é marcada pela injustiça? Né? A injustiça principalmente em relação à renda, mas existe um sentimento patriótico mesmo na tropa ou uma relação mais não, tem um emprego? Sim, tem as duas coisas. Na década de 90 isso era muito forte, a questão do primeiro emprego. E eu já vi muitos jovens que iam porque ali era a primeira instituição de Estado que reconhecia ele como cidadão. No seguinte sentido, ele voltava para casa fardado, a família saudava ele. Tinha 8ª série, 7ª série, ele era respeitado na vizinhança. Não porque ele poderia fazer algum ato violento, mas a ideia da dignidade pelo cargo. Esse cara é um rapaz correto. Então eu achava muito interessante isso. E na universidade, nessa época, eu via um oposto. Às vezes eu ia para o UFRJ também, no curso de contábeis, e o nível social era muito diferente. E uma relação com um país que é natural da certa rebeldia, né? Uma relação mais afastada e quando não, retomando certos discursos da elite que são muito pejorativos em relação ao Brasil. Isso aqui não dá certo, esse povo, essa coisa carregada de preconceito. E lá eu via um pouco do outro lado. Olha, esses caras aqui com pouca renda, eles são capazes da própria vida, né, em torno de uma comunidade marginada que é o Brasil. E uma comunidade marginada cuja sociedade muitas vezes é injusta com eles. Né? Não por eles serem soldados, mas por eles serem pobres. Né? Então, essa foi uma experiência marcante. As outras experiências estão muito mais ligadas também à juventude, o tecido, a amizade que você faz. Porque quando você corre risco, você passa a ter um tipo de amizade que é muito mais sólida. Né? Aquela pessoa poderia ter morrido junto comigo, em um acidente aquela pessoa poderia ter se machucado gravemente. Então você cria um vínculo ali muito forte. Né? Então foi nesse aspecto uma experiência muito interessante. Foram quantos anos? Contando o serviço militar, 4 anos de tropa, 6 anos no total.